Deixar cair a máscara. Reconhecer as fragilidades que nós tentamos ocultar. É sempre um gesto humilhante que nós podemos ter somente com um milagre do Espírito Santo. Paul Tournier. Olá, nós chegamos a um momento muito importante aqui da nossa jornada de Celebrando Restauração e nós chegamos aos passos de número 6 e aos passos de número 7. Passo 6, ele diz o seguinte: dispusemo-nos inteiramente a deixar que Deus removesse todas as nossas imperfeições. O passo de número 7, ele vai dizer: humildemente pedimos a Deus que remova todos os nossos defeitos de caráter. Quais defeitos de caráter? Aquele que durante aqui a jornada do Celebrando Restauração eu vou identificando. E é por isso mesmo que os passos 6 e os passo 7 é chamado de o passo da prontidão. Eu estou pronto a permitir que Deus mude a minha vida, mas também o passo da humildade. Por quê? Porque a gente precisa reconhecer os nossos defeitos de caráter e permitir que Deus venha tirá-los, eliminá-los da nossa vida. Nós contamos com o nosso poder superior para nos ajudar em tudo aquilo que nós precisamos. O passo de número 6, ele está alinhado com um versículo muito interessante que é Efésios capítulo 4, do verso 22 ao 24. Ele diz o seguinte: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade provenientes da verdade. É muito interessante a gente pensar nisso. Qual que é o propósito de Deus para a nossa vida? Nos fazer viver segundo a sua vontade. E isso traz restauração a nós. Agora, você deve ter percebido aqui que eu falei algumas vezes a palavra defeito de caráter. E é uma palavra que a gente não gosta de ouvir muito, principalmente para a nossa vida. Talvez a gente goste de ouvir essa palavra com relação aos outros, né? Quanto muitas vezes a gente gosta de apontar o defeito no outro. Mas quando se refere a nós, a coisa fica complicada. E é por isso mesmo que a gente quer pensar nesse passo 6 e 7, olhando para a nossa vida individualmente. O passo 6 e 7 tem o foco no eu, na nossa vida. Só que é importante a gente pensar no seguinte: tantas vezes nós ouvimos defeito de caráter, mas o que é um defeito de caráter? O pastor Daniel Camaforte e o Felipe de Souza, no livro deles chamado Celebrando a Vida, um livro que a gente gosta muito aqui na caminhada do Celebrando Restauração, ele diz o seguinte: que defeitos de caráter são técnicas defensivas da personalidade, estabilizadas num hábito individual. Se são técnicas defensivas, a gente pode pensar, mas do que eu estou tentando me defender? Estou tentando me defender muitas vezes das feridas, dos traumas que aconteceram na minha vida. Uma das maneiras que a gente vai tentar se defender ou minimizar a dor do trauma, minimizar a dor que aquilo nos causou em algum momento da vida, é através dos mecanismos de defesa. A gente vai criando uma cerca em volta da nossa ferida ao invés de tratá-la, ao invés de tratar a dor que muitas vezes aconteceu na nossa vida. O problema é que o mecanismo de defesa, em algum momento da vida, principalmente quando a gente é criança e não tem capacidade para suportar a dor daquilo que aconteceu conosco, aquilo de fato existe e muitas vezes é um jeito da criança entender aquilo e conseguir superar. O problema é que a gente vai trazendo os mecanismos de defesa ao longo da nossa vida, ao longo da nossa história, e isto, sendo usado de maneira repetitiva, vai se transformar para a gente num hábito e, consequentemente, num defeito de caráter. Quero trazer 2 exemplos aqui para a gente pensar um pouquinho de como uma ferida se transforma num defeito de caráter. O primeiro deles é um exemplo mais aceito pela nossa sociedade, mas tão destrutivo quanto. Daquela criança que teve um passado pobre, foi ridicularizada por conta da sua condição e ele mesmo entendeu que a sua vida, a sua infância foi indigna aos seus olhos. E ele vai tentar superar isso através de um bom mecanismo, entre aspas, né? Ele vai tentar ali galgar novas posições, vai tentar estudar, vai tentar fazer tudo de maneira perfeita, sem incomodar ninguém, para provar para todas as pessoas ao seu redor que ele é sim uma pessoa, que ele é
gente e que as pessoas precisam respeitá-lo a partir de tudo aquilo que ele conquistou. Quais são os defeitos de caráter que, na tentativa de superar esse trauma da infância, foram instalados na vida desse exemplo que a gente está dando aqui? Perfeccionismo, arrogância, autossuficiência, baseado muitas vezes até na baixa autoestima que aconteceu lá atrás por conta da sua ferida. Segundo exemplo, menos aceito pela nossa sociedade, é daquela pessoa que em algum momento da vida descobriu a bebida alcoólica e faz uso da bebida alcoólica para tentar superar as dores da infância e uma delas em especial, o abuso sexual. E ela começa, ao invés de tratar a sua ferida, ela começa a beber para tentar neutralizar a dor e beber, e ali um defeito de caráter é instalado, a questão da adicção, do vício, que vai trazer prejuízo para todas as pessoas que estão ali ao seu redor. Dentro destes dois exemplos, nós vemos uma semelhança. Alguém que está tentando se defender de um trauma de maneira errada e que por conta disso se instalou na vida dessa pessoa. Um defeito de caráter. Existem muitos mecanismos de defesa que a gente usa no nosso dia a dia para tentar superar o trauma. A minimização, aquilo aconteceu que foi grave, a gente fala que é desse tamanho, ou a maximização, aquilo que aconteceu que foi mínimo na nossa vida, mas a gente tenta dizer que foi muito grande, a gente exagera. Conhece pessoas assim? Eu conheço várias delas que vão exagerar sobre aquilo que aconteceu. Mas também existe a projeção, a tentativa de negação, no sentido de esconder a ferida e dizer assim, se eu não olhar para a ferida, ela não vai mais me assolar. Isso é errado, porque quanto mais a gente tenta esconder a ferida, menos a gente trata a ferida. E ferida que não é tratada inflama, infecciona. Eu gosto de lembrar aqui de um ditado que eu vi certa vez, dessa batalha da mente. Se você semeia um pensamento, você vai colher automaticamente uma ação. Se você semeia uma ação, você vai colher um hábito. Se você semeia um hábito, você vai colher um caráter. E se você semear um caráter, você vai colher um destino. Não tem jeito. A maneira que começa aqui na nossa mente, e a gente vai dando permissões para que esses pensamentos se instalem, eles vão atingir, vão influenciar a nossa vida e vão nos levar sempre para um destino, para uma direção. E é por isso mesmo que a gente precisa olhar para os nossos defeitos de caráter a partir dos nossos traumas, pensar naquilo que foi instalado a partir do trauma na nossa vida. Para que estes defeitos possam ser eliminados da minha vida, por onde eu devo começar? Por onde nós podemos começar? Em primeiro lugar, a gente precisa começar entendendo os traumas que a gente sofreu. Que tipo de trauma aconteceram nas nossas vidas e que tipo de consequência isso trouxe para nós, que tipo de mecanismo de defesa a gente tentou usar para minimizar a dor desse trauma. E é óbvio que esse exercício começa listando os nossos traumas. Você lembra aqui que em algum momento da caminhada do Celebrando a gente falou de uma maneira bem introdutória sobre os traumas tipo A e os traumas tipo B. Para que a gente possa chegar aí à raiz dos nossos defeitos de caráter, a gente precisa começar fazendo esse exercício. Olhar para os nossos traumas tipo A e tipo B. O que são os traumas tipo A e tipo B? A gente precisa pensar um pouquinho nisso. Os traumas tipo A, eles são caracterizados pela ausência de coisas boas no decorrer da nossa vida e da nossa história. Então ele é marcado pela falta de algumas coisas boas. E eles interferem exatamente na maneira como nós nos relacionamos com as pessoas. E é por isso que o trauma tipo A, cada um pelo menos pode identificar um na sua vida. E muitas vezes as pessoas não entendem que isso é a causa da sua dor, da sua depressão e até do seu isolamento. Quais são exemplos de traumas do tipo A? E eles são caracterizados pela negativa. Todas as frases aqui que a gente vai trazer de exemplo vai começar com a palavra não. Então, por exemplo, não ser valorizado e comemorado pelos seus pais pelo simples fato da sua existência. Não ter a experiência de ter sido um deleite para os seus pais. Não ter um pai que toma tempo para entender quem você é, encorajando-o a compartilhar quem você é, o que você pensa e o que você sente. Sabe aquelas famílias? Não veja, não olhe, não escute, exatamente essa família. Não receber grandes quantidades de carinho físico, isso é extremamente importante para a gente pensar aqui. E carinho físico sem a conotação sexual.
o colo para se sentar, os braços para segurar, a vontade de deixá-lo ir quando você já teve o suficiente. Tudo isso é importante para a nossa vida. Não receber os limites apropriados à idade ou tê-los impostos de maneira que não colocam seu valor próprio em questão. Mais um exemplo, não ser dada uma alimentação adequada, até isso interfere na nossa vida, nos nossos relacionamentos. Não ter sido dada uma alimentação adequada, um vestuário adequado, um abrigo adequado, até cuidados médicos e dentários, adequados. Não ser ensinado a fazer coisas difíceis, resolver problemas e desenvolver, por exemplo, a persistência. Não ter a oportunidade de desenvolver recursos e talentos pessoais. A ausência de coisas boas. O trauma do tipo A ele pode ser caracterizado pela ausência de coisas, ou seja, coisas que deixaram de acontecer na nossa vida. Já o trauma do tipo B é o contrário. Ele é marcado por coisas ruins que aconteceram na nossa história. E a gente também pode entender alguns exemplos aqui de traumas do tipo B. É importante a gente lembrar que minimizar esse tipo de trauma é evitar a verdade sobre o quanto eles doem e assim perder a chance de cura. Evitando ou ignorando essas feridas, elas não vão fazê-las irem embora. E aqui estão alguns exemplos desse trauma do tipo B. Primeiro, abuso físico, tapa no rosto, puxão de cabelo, safanões, socos, cócegas exageradas para ver a criança chegar à histeria. São exemplo de coisas ruins que nos aconteceram. Uma surra que na verdade se tornou violenta, deixando marcas, hematomas, e não só no corpo, mas também na alma, cicatrizes emocionais. Abuso sexual, incluindo toque inadequado, beijos ou abraços com conotações sexuais, relações sexuais, voyeurismo, exibicionismo, partilha de experiências sexuais, tudo isso lá na infância. O abuso verbal ou xingamentos também é um exemplo, o abandono pelos pais e até mesmo o testemunhar alguém ser abusado. Tudo isso é trauma do tipo B, coisas que aconteceram na nossa vida, marcado por aquilo que de fato aconteceu na nossa história. Você lembra daquele caderno? Aquele caderno que a gente pediu para você adquirir lá no passo 4, alguns vídeos atrás? Então, você vai pegar esse caderno novamente, porque para a nossa partilha a gente tem um exercício muito importante dessa semana. Em algum ponto lá atrás você já foi encorajado a listar os seus traumas e até falar sobre ele no grupo. Só que hoje a gente vai fazer um pouquinho diferente. A gente vai tentar dar um mergulho um pouco mais profundo nesse exercício. Então a gente vai pensar, em primeiro lugar, em descrever os nossos traumas. Então você vai pegar aquele caderno, pegar uma folha dele, colocar numa primeira coluna o trauma que eu sofri, se ele foi do tipo A ou do tipo B. Numa segunda coluna você vai descrever o que você sofreu, qual foi o trauma sofrido. Na terceira coluna você vai pensar no mecanismo de defesa. Lembra do mecanismo de defesa que a gente falou nesse vídeo? O mecanismo de defesa que você tentou utilizar para negar a dor. E na quarta coluna você vai colocar o hábito que isso trouxe para você. Lembra que a gente falou aqui que o uso repetido do mecanismo de defesa vai criar para a gente um hábito? É esse exercício que a gente quer que você pense nesse momento. Qual foi o mecanismo de defesa que você utilizou numa coluna? E na quarta coluna, o hábito que o uso repetitivo disso trouxe para a sua vida. Eu sei que você deve estar pensando agora, puxa, pastor, isso é um exercício difícil de ser realizado, eu vou ter que revisitar a dor do meu trauma. Eu quero dizer para ti que isso é importante para a gente superar, para a gente tratar as nossas feridas. E eu quero dizer algo muito importante para você. Deus está com você o tempo todo. Lembra da primeira frase que eu disse no vídeo de hoje? Deixar cair as máscaras, reconhecer as fragilidades que nós tentamos ocultar. É sempre algo humilhante, mas que nós podemos ter através de um milagre do Espírito Santo. O Espírito Santo está com você para te ajudar a listar todas essas coisas e perceber o quanto esses traumas trouxeram para a sua vida consequências muitas vezes desastrosas e que fizeram você se isolar de pessoas ou até se transformar numa pessoa amarga. Esse exercício que a gente quer que você faça.
Lógico que submetido aí à graça, ao poder, ao amor de Deus que te envolve nesse momento. Você já sabe que eu vou pedir para você terminando esse vídeo aqui, né? Primeiro, para você clicar aí e dar um like nesse vídeo, inscrever-se no canal. Se você entender que esse vídeo pode ser compartilhado com mais alguém, para que ele entenda aquilo que nós tratamos hoje, você pode compartilhá-lo à vontade. Eu quero agradecer aqui publicamente aos meus amigos, o Ingos Wiener e a Priscila Abreu, que me ajudam aqui com o roteiro desse vídeo todas as semanas. Então que Deus abençoe a sua vida e até semana que vem no nosso próximo vídeo, continuando aqui nos passos de número 6 e de número 7. Que Deus abençoe você. Fui!